falou que ele não é. Também. Ele Só mais uma coisa, não querendo ser chato. Teve mais algum escrito? Não, só teve o Lucas. Eu vou sugerir que todo mundo faça. Responde uma vez. Em razão da hora. Obrigado. Boa noite, eu sou Pedro Málaga, sou cicloativista, sou arquiteto urbanista e ex-aluno da UF. Primeiro eu queria trazer aqui alguns pontos que a Verena trouxe, por exemplo, que Niterói ganhou um prêmio por ser a mais transparente, por ser a cidade mais transparente do país. É a cidade mais transparente, mas até hoje eu, como cicloativista, ainda não vi o projeto executivo da Transoceânica. Quem vai me mostrar? Eu não tenho cronograma da troca dos bueiros por bueiros amigos da bicicleta, onde a minha roda não passe e me derrube. Então é um ponto que é uma transparência relativa, é uma transparência para grandes projetos e para apresentações, mas não é uma transparência onde a população tem acesso e, mais ainda, consiga opinar. Eu não opinei jamais pela Transoceânica. Eu não vi o projeto. Não acredito que tenha ciclovia enquanto não me mostrem. Falar que tem é uma coisa. Assim como eu já ouvi o prefeito, por exemplo, falar que teria ciclovia na Marquês do Paraná até o final de maio, e alguém viu a ciclovia? Ou será que é uma ciclovia invisível? Então, Niterói é uma cidade que tem grandes problemas, grandes hipocrisias, e eu acho que é isso daí que a gente precisa confrontar. Eu confronto como movimento social. Eu busco o meu direito à cidade da mesma forma que o movimento sem teto busca o direito à habitação. Eu vejo que nós somos movimentos muito próximos, muito parecidos. E a nossa luta é uma luta amiga, uma luta em conjunto. Eu acho que da mesma forma que o ciclista luta pelo espaço público democrático, que hoje a gente não tem, nossas cidades são uma ditadura, Niterói pode falar muito bem pode apresentar, na verdade, pode apresentar muito bem essa questão de nós queremos incluir as bicicletas na cidade, nós queremos botar o BHLS, mas aí eu pergunto, que lógica tem a gente botar o BHLS com uma garagem, com um estacionamento, no meio do congestionamento, que é o que está sendo feito em São Francisco? Alguém consegue me explicar? Eu, como urbanista, não consigo ver. Para mim, deveria ser posto em outro ponto, na extremidade, para fazer a ligação de intermodalidade, não no meio do engarrafamento. Do que adianta eu estacionar meu carro no meio de engarrafamento? Mas aí são pontos mais contemplativos que eu vou trazer para discussão de mobilidade. O que eu queria trazer primeiro, uma afirmação que eu li essa semana no artigo de uma colunista do ITDP, falando que não existe maior privatização do espaço público que a vaga de carro. Esse é um ponto que é para ser pensado em Niterói. Calçadas de 5 metros em São Paulo podem funcionar. Aqui em Niterói, para a Nititrans, não vai. Porque a Nititrans não faz valer o espaço, não faz valer a lei. E é sobre a lei que eu venho falar. Niterói, em 2007, em dezembro, aprovou a Lei 2499. E essa lei, ela obriga shoppings e grandes estabelecimentos comerciais a ter um espaço equivalente a 5% de suas vagas ou um espaço mínimo de 5 vagas como bicicletário. O estabelecimento teria um prazo de 180 dias para sua adequação, com multa de R$ 500 diários pelo atraso. Alguns estabelecimentos comerciais, como o Bay Market, por exemplo, se adequaram. Mas tem um estabelecimento comercial, que é o Plaza, que não tem. E ele resiste a isso. A minha pergunta é, ele é multado? O que a Secretaria de Urbanismo tem a dizer sobre isso? Porque de uma forma que a gente tem uma lei de 2007, ou seja, de 9 anos atrás, que não é cumprida, como é que eu vou acreditar que a gente vai escrever leis que venham a ser cumpridas? Se a fiscalização hoje não ocorre, como é que eu vou confiar que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou poder construir uma lei que venha a ser fiscalizada? Como ciclista hoje, de certa forma eu tenho medo de andar por Niterói.
Porque o ciclista é atropelado aqui. Eu não sei se vocês sabem dos números. São números alarmantes. O ciclista morre aqui. Niterói tem uma ciclovia. Niterói tem uma política de ciclovias quantitativas. Ou seja, fala-se que temos 30 quilômetros de ciclovias. Agora, do que adianta eu ter uma ciclovia que não liga nada a nada? O nosso solo é utilizado exclusivamente por carros. E isso perpetua a mentalidade de cada vez mais carros. E o que essa prefeitura, em seus 3 anos e meio, fez em relação a isso? Se ela se omitiu na fiscalização, se ela não incentivou e se ela não cumpre o que ela diz. E se ela cumpre, eu pergunto, onde é que está a ciclovia da Marquês do Paraná? Me diz que cumpre. Niterói põe alguns espaços em detrimento ao outro. Por exemplo, a Moreira, eu pergunto a vocês, a Moreira César tem a necessidade de ter a revitalização como ela teve? Ou será que nenhum outro espaço da cidade poderia ter utilizado melhor os milhões gastos na Moreira César? Eu pergunto a vocês isso. Niterói carece muito mais disso. Mas a prefeitura cedeu. Cedeu por quê? Cedeu porque um deputado arranjou essa verba e exigiu que fosse utilizada na Moreira César. Então quer dizer que a nossa prefeitura é subordinada a deputados? Ou será que ela é subordinada à população? É uma pergunta que eu deixo no ar. Mas a minha pergunta principal é quanto à Lei 2499 de 2007. Se ela está sendo fiscalizada ou não, onde estão os bicicletários e se esses estabelecimentos comerciais que não a cumprem sofrem algum ônus, porque eu não vejo, e eu como ciclista sofro ônus diariamente, na verdade permanentemente. É isso. Lembrando apenas que é para manter um limite sempre da pergunta. Boa noite. Pena que o auditório já está um pouco esvaziado, que a gente não conseguiu manter todo mundo aqui no debate. Mas vamos aí, né? Eu queria aí fazer, lembrar do debate que a gente fez na primeira mesa, né? Que eu fiquei na dúvida se a gente devia ter começado por habitação, a conferência das cidades. E com o debate que a gente seguiu aqui agora, eu tive certeza que a gente acertou. Eu acho que a gente de colocar a questão da habitação e a questão do direito à habitação, como trouxe o companheiro Vitor para o debate, como acho da cidade. Outra questão que eu queria colocar, e aí saudar a apresentação do Daniel, que eu achei muito importante, principalmente porque ela registra de que é possível fazer um processo diferenciado. A oportunidade que você teve em São Paulo não é tão diferente da oportunidade que a gente teve aqui, como bem disse a própria Verena, 20 anos de atraso de discussão do plano diretor. Essa oportunidade também aconteceu aqui. E diferente do que disse o companheiro, o colega secretário, o Renato, Niterói é reconhecido por ter um plano diretor de 92 avançado, discutido e avançado, e um dos primeiros a implementar a lógica por base, que a gente repete isso em várias apresentações. Então é um plano diretor avançado nesse aspecto, mas que deveria ter dado passos em outras direções, e uma delas que eu quero colocar aqui, Daniel, que é uma direção que eu perdi o debate no Compur quando a gente discutiu. Eu achava que a gente não devia ter mais PUR. E aí eu queria saudar, eu acho que a gente devia ter discutido o plano diretor, a cidade como um todo, e ter revisto essa visão de 92, e a gente não teve a ousadia de fazer isso. Eu queria saudar de novo a sua apresentação, por logo depois de discutir o plano diretor, entrar na discussão da lei de zoneamento, discutir se Niterói pode ou não ter áreas rurais. O colega o Fabrício estava questionando essa questão. Será que não é a gente não deveria estar reforçando justamente para proteger aquela região? Eu acho que esse debate cabe na discussão de plano diretor.
Eu queria destacar um outro elemento que eu acho fundamental da sua fala, que eu acho que a gente tem que começar a se debruçar e que, de fato, é o elemento que está por trás de todas as nossas críticas ao planejamento que vem sendo feito em Niterói. Por exemplo, é a garantia de sustentabilidade da infraestrutura que nós temos para o adensamento que está sendo proposto na cidade. A gente não está vendo, nós estamos vivendo uma crise hídrica, né, em todas as grandes cidades. São Paulo está... Eu até queria perguntar como essa discussão, e essa é a minha pergunta para o Daniel, como a discussão da crise hídrica entrou na discussão do plano diretor e na discussão do zoneamento, que pode ser uma luz para a gente aqui também, porque nós vamos viver vamos conviver com essa contradição daqui para frente, né? Outra coisa, como é que está meu tempo? 2 minutos. Eu queria já falei da ordem. A outra coisa que eu queria falar também, que eu acho que é fundamental e que vai ficar para a próxima atividade, é que o plano diretor de lá também foi articulado com o plano de mobilidade. Aqui nós estamos fazendo tudo ao contrário. A gente vai entrar na discussão do plano diretor depois de ter discutido tudo que queriam para o centro da cidade, que tem que ser renovado, que tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? E não vamos ter fizemos uma transoceânica desarticulada de qualquer processo coletivo de discussão de plano diretor. Ou seja, é lógico que a bicicleta também vai estar desarticulada, é lógico, porque não temos plano diretor. A saída de dizer que a gente usa todos os planos diretores que já foram feitos é uma saída de argumentação numa mesa de debate, mas vamos ser francos. Não fizemos o dever de casa, por isso que estamos tendo que começar tudo de novo. E que bom que a gente tem energia para dar esse passo adiante. Lucas. Primeiro, boa noite a todos. Queria iniciar, na verdade, muito respeitosamente a secretária Verena, mas eu queria só fazer uma pequena ponderação sobre o início da apresentação de vocês. Eu acho que é importante. Vocês apresentaram a preocupação com o crescimento horizontal da cidade em um dado de 363%. 310% de crescimento horizontal, só que metodologicamente vocês pegaram a base de cálculo partindo dos anos 70 até aqui. O que não ficou explícito é que muito dessa influência do crescimento é diretamente ligado com a construção histórica das vias e da integração da cidade de Niterói de uma forma mais ampla. O que significa que isso é um cuidado, na verdade, que eu estou propondo aqui como geógrafo, como representante da Associação de Geógrafos Brasileiros, porque isso, ao não ser dito, ao não ficar explícito, pode e muitas vezes é usado a serviço da estigmatização da luta dos trabalhadores que estão aí no engajamento, ou seja, no entendimento de que a cidade cresce de uma forma horizontal e descontrolada por uma questão de mera ocupação irregular, enquanto, na verdade, nessa virada dos anos 70 aí, que é o que adensa o cálculo, que torna o número tão mais elevado, está associado justamente ao projeto de desenvolvimento dos municípios. E se isso não fica claro na apresentação, a gente reforça estigmas, e aí a gente não pode fazer isso, né? Vamos pensar na cidade de uma forma mais inclusiva. Então, do ponto de vista metodológico, existe essa questão. Estou quase 100% contemplado pela fala do Daniel. Novamente, na última reunião, o Daniel fez uma fala, me bancou, porque eu fiquei sem mais ter o que falar. Novamente, tenho, né, o prazer e o desprazer de falar depois de você. E queria fazer uma lembrança à secretaria de que há mais de um ano atrás, praticamente 8 meses antes do início da revisão do plano diretor, nós da Associação de Geógrafos Brasileiros organizamos um seminário lá na UF, convidando a todos. A presença foi ampla, foram mais de 80 pessoas e já foi o terceiro convite que tinha sido recusado pela secretaria. Eu entendo do que foi alegado, de que realmente a viabilidade de tempo, etc., por toda a tramitação dos processos ali, não seria possível a presença naquele espaço. Contudo, cabe salientar o que foi colocado pelo colega da MTST, que em alguns momentos isso é realmente importante, até porque várias questões que foram levantadas lá não foram devidamente e antecipadamente apreciadas pela prefeitura, pela não presença. Então, várias das coisas que foram levantadas lá, eu gostaria de trazer à memória, várias foram contempladas aqui, sobre a necessidade de adequação dos instrumentos que já estão previstos na lei e que já estão no plano diretor de 92,
ou melhor, da adequação dele, mas também trazer algumas coisas que não foram colocadas. E uma das críticas que foi colocada lá, e que a gente não está colocando nessa nossa reunião e que é fundamental, é que urgente que, ao a gente fazer uma leitura sobre o uso e ocupação do solo no município de Niterói, a gente estipule um plano de orla. E um plano de orla não é dentro do PUR Praias da Bahia. Um plano de orla no sentido integrado do município, isso é fundamental, até porque foi colocado o ponto do esquecimento da questão dos pescadores, apesar de prever uma área de especial interesse pesqueiro para a região, de ter esse movimento, essa população ela não é contemplada. A gente vê uma série de populações de povos tradicionais que estão dentro do município, que não conseguem ter visibilidade na sua luta. Isso foi colocado lá, então minha fala aqui é de resgate dessa memória. Por fim, fazer coro ao que foi colocado pelo Daniel. A primeira coisa, a gente teve uma oficina sobre o que é plano diretor, com uma colega que é do direito urbanístico, e ela iniciou a fala dizendo: um plano diretor ele tem que ser, primeiro, do tamanho da cidade, e segundo, ele tem que funcionar, como a apresentação do Daniel deixou claro. E nesse sentido, é necessário fazer uma crítica mesmo, porque a construção do PUR acabou se tornando como um grande passo que impediu a construção de uma lei de zoneamento de uso e ocupação do solo. E quando a gente pega os PUR antigos, a gente vê que eles são leis de uso e ocupação do solo. Então eu me questiono qual é a finalidade do instrumento de um planejamento urbanístico, se na verdade ele não planeja do ponto de vista urbanístico, ele define o uso e ocupação. Não que isso não seja necessário para um planejamento mais efetivo, mas talvez seja fundamental nesse momento que, ao fazer o processo de revisão do plano diretor, a gente diminua, talvez, os engessamentos que uma lei muito maior poderia trazer e instituir, de fato, uma lei de zoneamento e de uso e ocupação do solo para o município de Niterói, tornando possível um outro PUR. E aí, nesse ponto, Daniel, para mim é ponto passivo. Meu problema não é o PUR, meu problema é o que ele se tornou. Então, o que ele pode acontecer. E aí, por fim, tocando aqui, fazendo coro aos colegas de militantes da questão das bicicletas, quando se fala de mobilidade, eu acho que de uma vez por todas a gente precisa começar a entender que quando a gente fala de mobilidade, quando a gente fala de bicicleta, a gente fala do trabalhador, e do trabalhador mais pobre. A gente tem que desconstruir essa imagem que, quando se fala de mobilidade e uso de bicicleta na cidade, a gente está entendendo a imagem daquela pessoa que vai pedalar de frente para Icaraí para curtir o pôr do sol. Não vai. No centro de Niterói, as pessoas se machucam diariamente porque o camarada do pet shop está levando, executando o seu serviço, e faz porque não tem dinheiro para o ônibus, porque é caro. Então é preciso entender e pensar um planejamento de uso e ocupação do solo que seja antes do plano diretor dentro do plano de mobilidade, que foi colocado no Daniel. Até porque, do ponto de vista técnico, você não pode prever, e eu dando pitaco para os colegas da arquitetura, como você vai prever recuo máximo e recuo mínimo para calcular, inclusive, a área construída para outorga onerosa, se você não tem um plano de mobilidade do município que define qual o tamanho da calçada daquela área? Qual vai ser o tipo de via que você vai ter naquele espaço? Isso torna uma contradição, até porque o PUR ele não tem um poder legal de se contrapor a uma lei de mobilidade do município. Então a gente elabora PUR, a gente elabora uma série de instrumentos que depois entram em uma contradição ou engessam, não permitem que a lei que outras leis possam avançar. Ou vamos fazer o quê? A gente institui o PUR, depois a gente revoga para fazer uma lei de mobilidade mais adequada. A gente sabe que não é isso que vai acontecer na prática. Então ficam essas provocações que foi pautado lá no seminário. Gostaria de colocar isso, gente. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos, eu sou Gustavo Rodrigues, estou subsecretário executivo da Prefeitura e membro da comissão preparatória dessa conferência. Primeiro, saudar o plenário, saudar o nosso convidado da Prefeitura de São Paulo e todos da mesa que vieram trazer o tema, Vitor, de maneira muito fraterna e especial também, Verena, enfim, todos da mesa, Fabrício e Wilson. E dizer que, primeiro, essa pré-conferência surpreende porque ela antecipa dois temas
dois assuntos que eu acho que são para a pré-conferência de semana que vem, e eu acho que coloca um problema para nós na comissão preparatória, o problema do bem, que é a questão da mobilidade. Primeiro, discutirmos o acesso na universidade, e não faço isso, Wilson, faço de maneira muito fraterna, porque eu acho que é um acesso da universidade como um todo, que sempre foi um problema da nossa UF, como é um problema da prefeitura, como é um problema em vários prédios da cidade de Niterói, mas eu penso que se essa é uma universidade que pensa esse estado, que pensa essa cidade e que tem tantas boas ideias para os temas que são discutidos no município e fora dele, precisa garantir que todas as pessoas que ajudam a financiá-la consigam acessar os seus equipamentos. Isso é um tema bom para a semana que vem, até porque a Carmen Fogaça é membro da mesa e nós vamos ter que garantir o acesso. A outra questão é o tema da bicicleta, que dois companheiros trazem. Eu acho que a gente tem que pensar na mesa de semana que vem como é que a gente inclui essas inquietações, porque elas não estavam incluídas no temário específico de hoje, mas eu quero dialogar com uma fala que foi presente, começada pela minha companheira da Zona Norte, que traz de novo o tema da Zona Norte, que para mim é muito caro, porque fui criado na Zona Norte dessa cidade, sou do Barreto. Você fala, a gente foi dito aqui que essa cidade, a professora Regina também mencionou, essa cidade continua expulsando os pobres. Eu quero dar um exemplo de uma ação que começou na Universidade Federal Fluminense há 25 anos atrás, e dia 24 de junho ela vai desembocar como uma reversão da expulsão dos pobres. Há 25 anos, quando foi implantado o campus do Graguatá, cerca de 95 famílias foram realocadas ao lado do aterro sanitário do Morro do Céu, numa comunidade lá dentro do Morro do Céu chamada Maria Tereza, graças ao nome da faculdade, das Faculdades Integradas de Maria Tereza. Poucas pessoas em Niterói sabem sequer onde é o Maria Tereza. Eu digo a vocês que é um buraco do lado da lixeira da cidade, onde moram 100 famílias. Pois muito bem, no dia 24, nós vamos lá no Caramujo entregar um empreendimento, já com cobertura do médico de família, já com cobertura da atenção básica, atenção básica no termo da saúde, da educação básica, já com os serviços num condomínio do conjunto Minha Casa Minha Vida. E falo isso em oposição a uma coisa que eu li há 3 anos atrás, mais ou menos, de uma ideia que tinha de fazer um mega conjunto lá no Sapê, e daí eu vou responder já a sua fala da desapropriação, mas não tinha nada a ver com essa ocupação do MTST não, tá, Vitor? Era uma coisa tipo Sandra Cavalcante, que esse governo brecou. Esse governo disse, nós não vamos fazer mega conjuntos habitacionais para botar 10, 15 mil pessoas vivendo lá, sem serviço, sem o acesso ao conjunto de bens para a fruição coletiva da cidade. Ou seja, há iniciativas em curso. É muito bom que o movimento sempre pressione, mas é salutar também que a gente ouça o outro lado, né? Ouçam e exerça a nossa função dialógica, porque me incomoda muito a fala de que o copo está sempre quase vazio. Niterói é sempre um lugar horrendo que expulsa seus pobres. Não, nós resolvemos, por exemplo, Esqueleto da Riodades, e que eu mencionei muito ano passado, semana passada, 40 famílias que viviam de maneira abjeta no centro, no coração do bairro do Fonseca. E hoje essas pessoas vivem em apartamentos. São iniciativas tímidas? São, mas há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, essa cidade não discutia os direitos e a vida dessas pessoas, como não discutia cicloativismo, que para mim, devo dizer que é um tema muito novo e creio que para a maioria das pessoas aqui. Então, pois é, mas eu acho que tem, por exemplo, um programa Niterói de bicicleta. A mim me fez pensar, eu ouvi a sua intervenção, com muita atenção, tá? A gente está numa intervenção, a gente não está num diálogo, pode até dialogar fora daqui. Eu acho que, por exemplo, esse exercício da escuta do outro também é generoso, e é isso que a gente faz na conferência, né? Eu não interrompo, e quando eu ouço o outro, por mais que me incomode, eu espero minha vez. Vou concluindo, Vitor, reforçando o que a secretária Verena falava. O processo de desapropriação do SAPê está em fase de conclusão, está em fase
de finalização do parecer já para pagamento. O FUAB já está em vias de desembolsar o Fundo de Habitação e Regularização Fundiária, mas eu concordo plenamente com você. Não teria acontecido, eu sei que eu folhei o processo todo hoje e acompanhei quando estava na saúde. Acompanhei a ação lá da Secretaria Executiva. Não teria acontecido se o MTST não tivesse feito aquela ocupação. Como muitas ações não teriam acontecido se não houvesse um movimento social. Apenas me incomoda a questão de que movimento social e poder público são inimigos figadais. Isso às vezes perpassa em algumas formas. Não são. São atores sociais que dialogam e que muitas vezes se friccionam exercendo papéis diferentes. Obrigado. Boa noite a todos, sou Gustavo Coutinho, estou representando a Secretaria de Planejamento e Gestão da Modernização aqui da Prefeitura de Niterói, bloco Poder Executivo, e prometo ser bem sucinto na minha fala. Primeiro, uma pergunta técnica ao Daniel, quanto à questão de georreferenciamento, né? Georreferenciamento, se era possível no sistema que foi aplicado em São Paulo ter uma troca de dados, de informação, e se esses dados eram acompanhados e atualizados mediante a progressão com as demais secretarias. Demonstrando esses índices, complementando essa fala, essa pergunta é a questão de transparência pública. Não é à toa que Niterói se apresentou no ranking nacional como a primeira cidade em transparência pública, e a fala de alguns colegas aqui falaram da dificuldade de acesso a algumas informações, recai no direito de acesso à informação, na lei de acesso à informação, que consubstancia com o direito de peticionamento, que logo qualquer cidadão tem direito a requerer ao órgão público as informações que assim bem entender. Encerro a minha fala, boa noite a todos e parabenizar a qualidade técnica da mesa. Encerrando, Lucas. Qual Robert? Vai cair, não? O problema da universidade pública vai para além da falta de elevador, mas também as cadeiras quebram, né? A gente vive num momento delicado, né? Que as universidades estão muito socateadas. Mas eu queria, já que eu falei disso, falar que a cadeirante não só não sobe aqui, como ela não chega aqui, né? A gente está falando da cidade como um todo. Como é que um cadeirante vai chegar até a universidade? Provavelmente a secretária veio de carro, porque se ela não viesse de carro, ela sequer chegava. Então, é importante isso estar claro também. Mas era sobre isso que eu ia falar. Quando eu falo do Renato Brandier, que focou muito sobre ao Porto de Pendotiba, né? E claro, e a apresentação de São Paulo, né, como ele mesmo falou, né, remete muitas vezes ao que foi colocado, né, a própria linguagem, né, essa prefeitura importou muitas coisas da linguagem do plano diretor de São Paulo, desde a linguagem do desenho, a linguagem da nomenclatura, né, até as ex, a gente já chamava ex aqui antes. Né? A zona, os ECZs, o zona de estruturação urbana, tudo isso, os nomes estão todos aqui também. Agora, o conceito não são os mesmos, né? O que importa não é o mesmo, porque como você vai fazer uma zona de estruturação urbana, lá você mostrou o mapa, né? Os eixos, né, coloridos de roxo são aqueles eixos que já tem uma mobilidade ok, né, que já tem projeto de mobilidade. O de outra cor, né, ainda não, mas tem projeto de mobilidade. E a partir dali que é criada essas zonas de estruturação urbana, onde se pode adensar mais. O que acontece aqui? De antemão a gente cria essas zonas de estruturação urbana. A gente adensa antes de ter o projeto de mobilidade. Quem me garante? Caetano Monteiro, Largo da Batalha, todas aquelas outras
vias lá de Pendotiba que foram colocadas como, né, não necessariamente zona de estruturação urbana, mas como de maior adensamento, não tem nenhum projeto, boa parte dessas vias não tem nenhum projeto estruturante de mobilidade. Então a gente está fazendo ao contrário, está se adensando para depois pensar num projeto de mobilidade. Afinal, porque também não temos um plano de mobilidade, isso já foi várias vezes falado. Mas não só isso, né? Também a gente já comentou aqui sobre os nomes, os instrumentos a gente tem, e não são de agora, né? São do plano diretor, 2004 e tudo mais, e eles também não são aplicados. Então não basta, isso também, não basta ter planos, instrumentos na letra da lei, a gente tem que pensar em como aplicá-los. Voltando a esses instrumentos e ao caso do Porto de Pendotiba, uma polêmica aqui levantada foi sobre as EIs, né? Sobre se elas aumentaram ou diminuíram no processo. Acho que é importante a prestação de contas que foi prometida aqui pelo subsecretário. Mas é importante também lembrar sobre o processo de aprovação das EIs, do PUR. Sequer os vereadores tiveram acesso ao mapa para poder editar que área, né? Olha, a gente não concorda com esse perímetro de zona de ZEIs, a gente quer aumentar, quer diminuir esse perímetro de zona de centralidade, de uso misto e tudo mais. Os vereadores não puderam alterar, porque eles não tiveram acesso a esse mapa. Ao mapa que fosse possível manipular. Porque já era um jogo de cartas marcadas. Se eu estou falando de vereadores, imagina a população. É claro que a população é mostrado à população em 3 fases: diagnóstico, cenário, diretrizes, da mesma forma, agora para o plano diretor. Né? Se foi levado à Câmara, o PL sem a apreciação popular, sem a participação da população. Depois a Câmara fez audiências públicas. Né? E aí sai das audiências públicas, né, das diretrizes, com aquelas coisas lindas, diretrizes gerais, muito, muito bonitas, mas de que adianta aquele 99% santo, mas 1% vagabundo? Porque é esse 1% que ferra tudo. É esse 1% que vai entregar tudo que a população na audiência demonstrou contrariedade. Então, isso é muito importante para a gente discutir o que é ser participação qualitativa e não quantitativa, né? Discutir na minúcia e respeitar o que a população estava querendo ali. Outro ponto que eu queria colocar é sobre o plano diretor, né? Sobre o que nesse caso nem é 99% santo, que nos cenários o que me preocupa é que foi colocado que a habitação popular, né, habitação de interesse social, até hoje, né, não foi construído nenhum Minha Casa Minha Vida na região das praias da Bahia e região oceânica. E nas áreas centrais, mais valorizadas e tudo mais. E colocava como indicativo no cenário para os próximos tantos anos, que também, né, afinal os terrenos são caros, não vamos fazer habitação popular nessas áreas. Será que é isso? A gente tem que tomar o fato trágico de não ter habitação popular, provisão de habitação popular nas áreas centrais como uma verdade e não alterar essa verdade, ou a gente tem que modificar esse futuro, né? A gente tem que, e é para isso que servem esses instrumentos, mais do que tudo para isso que serve a luta. Então, a gente peço que na próxima etapa do plano diretor que se reveja esse cenário, se pense uma nova diretriz, né? Não, é isso. Obrigado.
Não, é só para terminar sobre a questão da outorga onerosa e a desvirtuação que o Henrique colocou, vereador, e a prefeitura rebateu. Sim, eu acho que você transformar, botar a outorga onerosa, né, que é um instrumento, como o Daniel explicou, é um instrumento para captar essa valorização do solo e, de certa forma, dificultar que ele, né, valorize ainda mais, né, você reverta isso em melhorias urbanas e todo o investimento social não fique só compreendido pelo empreendedor. O fato da operação urbana consorciada delimitar o uso, né, do recurso da outorga onerosa naquela área, o que acontece? Você não capta e redistribui, você capta e reinveste. Aquela valorização não é combatida, ela é financiada, né? Porque é maravilhoso para o empreendedor. Olha só, você vai me dar X% de contribuição de outorga onerosa, mas isso vai retornar numa calçada de granito para frente do seu... Porque o recurso para habitação foi negado. Isso na discussão da lei da OUC. Então, é esse tipo de intervenção que retorna como valorização para o próprio empreendedor. É isso. Obrigado.